Ao sinal de 00h15, passamos a apresentar nosso programa brasileiro da Rádio Cairo, radiodifusora da República Árabe do Egito. Ao sinal de 00h15, passamos a apresentar nosso programa brasileiro da Rádio Cairo, radiodifusora da República Árabe do Egito. Vamos rever juntos a nossa programação de hoje. 00h17, música oriental. 00h20, resumo das notícias. 00h19, resumo das notícias. 00h20, esporte da semana. 00h30, noticiário. 00h40, em foco. 00h45, palestra especial. 00h50, versículos do Alcorão. 1h, volta musical. 1h05, arte, seguido por canção árabe. 1h15, 5 minutos para o Egito, seguido por canção árabe. E de 1h25 até 1h27, resumo das notícias e apresentação da programação de amanhã. Começamos, como sempre, com música oriental. A nossa música oriental de hoje, intitulada também pelo compositor Fuad Bayoumi. Notícias do dia 5 de 10 de 2012.
Síria. Os aviões de guerra sírios bateram uma área de lutadores da capital de Homs hoje no mais pesado bombardeio da cidade por mês. O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que o bombardeio do distrito Haldeia matou 5 civis e um lutador, chegando ao número de mortos a 64 em todo o país. Turquia atirou em resposta aos tiros hoje, depois do novo bombardeio sírio desembarcou na cidade turca de Hatay al-Tinozu, na província, perto da sua fronteira comum, conforme relatado pelas notícias do canal privado NTV. Europa, os líderes europeus e africanos do norte se encontraram em Malta hoje, pela primeira vez numa cúpula dos vizinhos do Mediterrâneo numa década, numa agenda focalizada na luta contra o terrorismo e a anarquia, e fortalecendo a cooperação política e econômica na sequência da Primavera Árabe. Líbia. A emissora turca Turkish Canal D informou hoje que 2 suspeitos do assassinato do embaixador americano à Líbia, Christopher Stevens, foram detidos no aeroporto de Istambul, Ataturk. Queridos, ficam conosco para ouvir nosso próximo noticiário em detalhes à 00h30. Rádio Cairo apresenta programa O Esporte na Semana. Programa que vai ao ar todas as quintas-feiras. Dirigido por Mohamed Abdelkamed. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos começar a nossa edição do seu programa semanal, o Esporte da Semana, no qual destacamos as últimas notícias do esporte durante essa semana. A seleção egípcia de squash foi coroada com o título do Campeonato Árabe 24, de squash masculino e feminino de categorias por idade, cujas atividades foram concluídas semana passada na cidade de El Hussein, na capital jordaniana Amman. Participaram do torneio 6 países: Egito, Jordânia, Kuwait, Palestina, Iraque e Catar. Egito conquistou o título através de equipes femininas, depois de ter liderado no quadro geral, seguido pela Jordânia na segunda posição e pelo Iraque no terceiro lugar. A seleção egípcia ficou na primeira posição em competição do Sub-13 e 17 obteve o título individual. Portanto, Rami Ashur mantém mundialmente a quarta posição, Karim Darwish na quinta e Mohamed El Shorbagy no oitavo lugar, enquanto Amr Shabana passou para a sexta posição e Omar Massad avançou 2 posições, ficando no 10º lugar. Quanto ao ranking mundial dos jogadores profissionais feminino, Ranim El Walili está na segunda posição, Nura El Sharbin na 7ª e Nur El Tayyib ficou no 21º lugar. Recorda-se que os jogadores egípcios conseguiram ganhar todos os campeonatos de squash em todas as fases de idade. Os campeões egípcios da natação com nadadeiras conseguiram conquistar diversas medalhas, sendo uma de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, no Campeonato Mundial de Clubes de Natação com Nadadeiras, que está sendo realizado na cidade egípcia de Alexandria. 250 nadadores e nadadoras, representando 34 clubes de vários países, participam do torneio, cujas competições serão encerradas na próxima semana.
Vale a pena lembrar que o Egito antes havia organizado a Copa Mundial da Natação com nadadeiras por 3 vezes, em 2006, 2007 e 2008. O campeonato, sediado nesse ano pelo Egito, é uma boa oportunidade para promover o turismo esportivo. O Ahly, campeão do Egito, defrontará o Sunshine da Nigéria amanhã, sábado, como parte do primeiro pé da semifinal da Liga dos Clubes Campeões da África em futebol. A partida será disputada na capital nigeriana, Lagos. Recorda-se que o Ahly havia passado para esta rodada após ter liderado o grupo B, ao passo que o clube nigeriano chegou às meias finais, depois de ter ficado na segunda posição no grupo A, atrás da Esperança da Tunísia, detentora do título, que vai jogar na mesma rodada com Mazembe do Congo. O jogo do primeiro pé seria realizado no estádio do Mazembe, no Congo. Assim, o Ahly procura ter um resultado positivo diante do seu adversário nigeriano, o Sunshine, antes do jogo do segundo pé, no fim desse mês no Cairo. Na esperança de continuar, a tarefa da Liga é conquistar o título pela 7ª vez na história. O Ahly do Egito bateu o recorde em número de vitórias da Liga Africana com 6 títulos. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final da nossa edição de hoje. Estiveram com vocês na locução Nádia e na técnica do som Muhammad. Ao sinal de 00:30, passamos a apresentar nosso noticiário em detalhes. Começamos nosso noticiário com Síria. Os aviões de guerra sírios bateram uma área de lutadores da capital de Homs hoje, no mais pesado bombardeio da cidade por mês.
O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que um bombardeio do distrito Haldeia matou 5 civis e um lutador, chegando ao número de mortos a 64 em todo o país. Apesar da violência, milhares de pessoas se manifestaram em toda a Síria, chamando para o armamento do exército sírio livre e condenando a inação do mundo, informou o observatório. Enquanto isso, o Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou os ataques de terroristas, ataques com carros-bomba, que mataram quase 50 pessoas na segunda cidade de Alepo, na Síria, na quarta-feira. O Conselho também condenou um bombardeio transfronteiriça da Síria, que matou 5 mulheres e crianças na Turquia na quarta-feira. Turquia atirou em resposta aos tiros hoje, depois de um novo bombardeio sírio desembarcou na cidade turca de Hatay al-Tinoz, na província, perto da sua fronteira comum, conforme relatado pelas notícias do canal privado NTV. No entanto, não houve relatos imediatos de feridos. Hoje cedo, o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, advertiu novamente a Síria que pagaria muito caro se houvesse mais um ataque. Além disso, 2 dias depois de um bombardeio mortal na transfronteiriça, Erdogan reiterou que a Turquia não quer a guerra, mas está pronta a agir se fosse ameaçada pelo regime do presidente Bashar al-Assad. O incidente de quarta-feira marcou a primeira vez que os bombardeios sírios matam cidadãos turcos desde o levante que começou em 2011 contra o regime em Damasco. O governo da Turquia obteve um mandato de um ano do parlamento em autorizar incursões militares para a Síria, se for necessário. Europa. Os líderes europeus e africanos se encontraram em Malta hoje, pela primeira vez numa cúpula de vizinhos do Mediterrâneo numa década, em uma agenda focalizada na luta contra o terrorismo e anarquia e fortalecendo a cooperação política e econômica na sequência da Primavera Árabe. A situação no Oriente Médio, que afeta diretamente a região do Mediterrâneo, bem como a contínua migração do norte da África para o sul da Europa, também estão na agenda. À margem da cimeira, os líderes da França, Itália e Espanha vão realizar uma reunião hoje que será dominada por questões econômicas relacionadas à crise de dívida da Europa. A primeira e única cúpula até agora foi realizada na Tunísia em 2013, embora muitas reuniões de nível ministerial foram realizadas desde então. Esta cimeira foi originalmente marcada para 2011, mas foi adiada por causa das mudanças políticas dramáticas na África do Norte. Líbia. A emissora turca Turkish Canal D informou hoje que 2 suspeitas do assassinato do embaixador americano à Líbia, Christopher Stevens, foram detidos no aeroporto de Istambul, Ataturk. Ele diz que a polícia turca deteve e prendeu os 2 suspeitos, descritos como os cidadãos da Tunísia, quando tentavam entrar no país com passaportes falsos. Stevens foi um dos 4 americanos que morreram quando atiradores invadiram o consulado de Benghazi no mês passado. Irã. Em Bruxelas, a União Europeia começou a discutir a possibilidade de um amplo embargo comercial contra o Irã, indo além da rede de negócios de energia e restrições financeiras impostas até agora, em uma pressão para pressionar a Teherã em não construir armas nucleares. Os diplomatas da União Europeia disseram que estão avançando com extrema cautela por causa da relutância do governo europeu tradicional para impor medidas que aumentam a dor aos cidadãos, mais do que para seu governo. De acordo com os funcionários da União Europeia, um embargo de comércio intenso europeu contra o Irã, similar às restrições postas em prática
Já em Washington, ainda está longe, se não impossível, mas o novo pacote que está sendo preparado pelos governos da União Europeia esse mês, que inclui medidas radicais contra o Banco Central e a indústria de energia, que, se totalmente implementado, poderia reduzir o comércio da Europa com o Irã. América-Paquistão. Um grupo de ativistas anti-americanos de guerra estão no Paquistão para participar de uma marcha ao cinto tribal do país para protestar contra as greves americanas no território acidentado no Noroeste. Há 2 dias de marcha devem ser lideradas por Imran Khan, ex-estrela da política, que se tornou um crítico no topo dos ataques aéreos americanos no Paquistão. É para começar amanhã em Islamabad e terminar em uma cidade no sul do Waziristan, uma região tribal que tem sido o principal foco de ataques aéreos, assim como as cenas de uma ofensiva do exército paquistanês contra os militantes. Terminamos com a Grécia. O primeiro-ministro grego, Antonis Samaras, disse que seu país vai ficar sem dinheiro no final de novembro se ele não recebesse a próxima parcela prevista para os seus empréstimos de resgate. Samaras diz que está confiante de que o dinheiro vai chegar a tempo, mas ele alertou que é muito difícil para fazer mais cortes às pensões e salários que inspetores da dívida do país estão buscando. A Grécia tem contado com resgates de impacientes creditores internacionais desde maio de 2010. Em contrapartida, impor um programa de austeridades, cortando impostos de rendimentos, caminhadas e aumento da idade de aposentadoria. Os funcionários da Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu, chamados Troika, estão atualmente na Grécia avaliando o progresso do país no cumprimento da condição para receber auxílio. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final do nosso noticiário do dia 5 de 10 de 2012 da Rádio Cairo, Radiodifusora da República Árabe do Egito. Em Foco, um programa redigido por Marianne Samir, traduzido por Ayman Abdurrahman. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal Em Foco, e na edição de hoje à noite nós vamos realçar as principais manchetes nos jornais egípcios a seguir. Engenheiro Saad El-Husseini, Dr. Yahya Abdelaziz. Caros ouvintes, nós vamos começar nossa edição de hoje revendo essa notícia do jornal El Aram. O jornal declarou que o presidente Mohamed Morsi apontou vários governadores novos, incluindo o engenheiro Saad El-Husseini, como o novo governador da província de Kafr el-Sheikh. O Dr. El-Husseini nasceu em 18 de fevereiro de 1959. Ele é um engenheiro. Apresentamos agora uma palestra especial sobre Guerra de Outubro. O aniversário da Guerra de 6 de outubro de 1973 é testemunhado a cada ano. O aniversário desse ano tem um sabor especial, como o espírito dessa grande guerra que liberou o terreno, restaurou a dignidade do Egito, espantou o mundo com as artes militares e o espírito moral elevado e a vontade invencível do lutador egípcio. Se reuniram com o espírito
da Revolução de 25 de janeiro, em que o país foi libertado da corrupção política pela determinação da juventude. Caros ouvintes, os resultados da Revolução do Povo Egípcio eram semelhantes aos da Guerra de Outubro. Como ambos os eventos redesenharam o mapa político do mundo árabe e do Oriente Médio. Em outubro, a guerra, o Egito conseguiu a vitória sobre Israel, que sempre promoveu a lenda do seu exército invencível. A Revolução de 25 de janeiro conseguiu derrubar em um regime que pensou que iria governar para sempre. Ela unificou as classes diferentes do povo egípcio e transferiu-as para os horizontes da democracia, liberdade e justiça social. Por outro lado, a Guerra de Outubro surpreendeu o mundo inteiro e ensinou a muitos sobre as artes militares e planos estratégicos. A Revolução de 25 de janeiro também foi inesperada. Todo mundo foi surpreendido com a técnica da juventude egípcia no planejamento para essa revolução e insistindo em fazê-la um sucesso. Como a Guerra de Outubro liberou a terra e reconstruiu a infraestrutura em ruínas, a Revolução de 25 de janeiro também tem destruído a corrupção política, por fim à injustiça social e ajudou a reconstruir a nação sobre a base da liberdade, da democracia e justiça social. O exército egípcio conseguiu na Guerra de Outubro proteger os civis do inimigo. Na Revolução de 25 de janeiro, o exército egípcio também manteve a segurança do povo egípcio e as propriedades públicas. O slogan adotado pelos revolucionários, Pacífica, Pacífica, foi significativo, como a revolução era realmente pacífica e limpa. O mundo inteiro tem respeitado e aprendeu com ela, como tinha aprendido antes da Guerra de Outubro, uma questão que foi elogiada pelos comandantes do exército do inimigo e chefes das grandes potências. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final da nossa edição de palestra especial sobre a Guerra de Outubro. Estiveram com vocês na locução Nádia e na técnica do São Mohammed.
apresenta Em Foco, um programa redigido por Marianne Samir, traduzido por Ayman Abdurrahman. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal Em Foco, e na edição de hoje à noite nós vamos realçar as principais manchetes nos jornais egípcios a seguir. Engenheiro Saad Husseini, Dr. Yahya Abdelazim. Caros ouvintes, nós vamos começar nossa edição de hoje revendo essa notícia do jornal El Ahram. O jornal declarou que o presidente Mohamed Morsi apontou vários governadores novos, incluindo o engenheiro Saad El-Husseini, como o novo governador da província de Kafr el-Sheikh. O Dr. El-Husseini nasceu em 18 de fevereiro de 1959. Ele é um engenheiro consultor. Antes disso, ele estava presidindo um escritório de consulta de engenharia. Ele se formou pela seção de engenharia da Faculdade de Engenharia da Universidade de Mansoura em 1982. Em 2000, ele obteve seu diploma da Faculdade de Direito da Universidade de Tanta. Em 2004, ele obteve um diploma em lei islâmica. O engenheiro El-Husseini foi eleito como membro do parlamento para El Mahalla Al-Kubra por 2 mandatos consecutivos, de 2000 a 2005 e de 2005 a 2010, durante os quais ele foi o vice-porta-voz do bloco da Irmandade Muçulmana no parlamento. Nas primeiras eleições parlamentares, após a Revolução de 25 de janeiro, ele foi reeleito pela terceira vez. O Dr. El-Husseini desfruta de grandes capacidades políticas, econômicas e administrativas, suportadas através de seus vários estudos acadêmicos em engenharia, direito e sharia islâmica, além de economia. Tais experiências o qualificaram para o novo cargo. Caros ouvintes, agora nós vamos concluir nossa edição de hoje à noite revendo essa notícia do jornal El Ahram. O jornal realçou outro governador, a saber, Dr. Yahya Abdelazim Hassanin Mkhimar, reitor da Faculdade de Engenharia da Universidade de Soheg, para ser o governador de Soheg. Este cargo novo coroa suas contribuições sociais quando ele era professor na Faculdade de Engenharia através de suas pesquisas científicas valiosas. Depois de sua formatura pela Faculdade de Engenharia, o Dr. Abdelazim foi apontado como revisor na seção de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade de Asyut em 1982. Ele foi promovido para ser assistente de professor universitário em 1988 e como conferencista em 1994, assistente de professor em 2000 e professor desde 2006. Em 2000, ele recebeu um prêmio da Universidade de Asyut em apreciação a uma de suas pesquisas. Desde que Dr. Yahya Abdelazim tornou-se o reitor da Faculdade de Engenharia, ele trabalhou na ativação do papel da Faculdade de Engenharia em desenvolvimento social. E assim, amigos, chegamos ao final do nosso programa Em Foco. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som Hussein. Este é do Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.
Rádio Cairo. Rádio Difusora da República Árabe do Egito passa a apresentar versículos do Corão. No qual, depois da leitura dos hadiths do Sheikh, nós passamos a dar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم
من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله العظيم. Caros ouvintes, agora passamos a apresentar a explicação dos versículos recitados da Sura de Ghafir, o remissário. Caros ouvintes, Deus diz em seus versículos recitados a revelação do livro de Deus, o poderoso, o sapientíssimo, remissário do pecado, condescendente, severíssimo no castigo, tem longo alcance, não há mais divinidade além dele. A ele será o retorno. Ninguém refuta os versículos de Deus, sendo os incrédulos, que o seu provocamento na terra não te alucina. Já antes dele, o povo de Noé desmentira os seus mensageiros, e depois deste os partidos, e cada povo atentou contra o seu mensageiro para eliminá-lo, e disputavam com banalidades para refutar assim a verdade. Por isso os aniquilei, e que terrível foi a minha punição. E assim o decreto do castigo de teu Senhor recai sobre os incrédulos. Estes são os condenados ao inferno. Os anjos que carregam o trono de Deus e aqueles que circundam celebram os louvores do seu Senhor, creem nele e imploram-lhe o perdão para os fiéis, dizendo ao Senhor nosso, tu que envolves tudo com a tua misericórdia e a tua ciência, perdão os arrependidos que seguem a tua senda e preserva-vos do suplício da fogueira. Ó Senhor nosso, introduza-os nos jardins do Éden que lhes prometeste, assim como os virtuosos dentre os seus pais, as suas esposas e a sua prole, porque és poderoso, o prudentíssimo. E preserva-os das malidades, porque aqueles que preservardes das maldades nesse dia terás mostrado certamente misericórdia. Isso será o magnífico benefício. Em verdade, aos incrédulos será conclamado, sabei que a versão de Deus e em relação a vós é maior que a vossa versão em relação a vossos mesmos, porque quando foste convocados à fé, vós a negaste. Dirão ao Senhor nosso, fizeste-nos morrer 2 vezes e 2 vezes nos deste a vida. Reconhecemos, pois, os nossos pecados. Haverá algum meio de nos livrarmos disso? Tal vos acontecerá porque, ao serem invocado Deus o único, simplesmente o negareis, ou seja, o negará em troca quando lhe era associado algo acreditáveis. Assim, pois, sabei que o juiz é de Deus, o grandioso, o Altíssimo.
E assim, caros ouvintes, chegamos ao final do seu programa semanal de versículos do Alcorão. Agradecemos pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael, na supervisão Mohamed e na técnica do som Hussein. Esta era do Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Volta musical. Un programa elaborado por Norda Wahid. Bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Volta à Música. Dedicamos esta edição para celebrar a comemoração do aniversário da Guerra de 6 de outubro de 1973. Felicitamos todos os ouvintes pela esta grande vitória deste aniversário no 39. Nesta ocasião, falamos um pouco sobre esta vitória desde que o Egito alcançou a grande vitória de outubro de 1973 e a libertação de Sinaí da ocupação israelense. O povo e a liderança egípcia focaram no desenvolvimento do Sinaí, a terra da Turquia. Hoje vamos ouvir a voz linda do cantor Abdelhalim Hafiz. Esta linda canção que está relacionada com a vitória de 6 de outubro. A canção que está intitulada no Ungido por Colombo.
Caio apresenta nosso novo programa Artes, elaborado por Mohamed Abdelaziz e apresentado por Nadia Rani. Boa noite. Hoje vou apresentar um filme na ocasião da vitória da nossa Guerra de 6 de Outubro. O filme de hoje é um daqueles que descrevem o triunfo da gloriosa Guerra de 6 de Outubro, que o Egito comemora seu aniversário número 39 hoje. O filme de hoje, titulado A Idade é um Momento, estrelado pela grande atriz Magda e o grande falecido ator Ahmed Zeki. Foi produzido em 1978. A história do filme foi escrita pelo grande escritor Youssef El-Sebeai e dirigido por Ahmad Radi. Vamos agora falar um pouco sobre a nossa grande atriz principal do filme, que é a Magda. O nome dela é Magda El-Sabahi. Ela começou a sua carreira artística em tenra idade, quando ela tinha 15 anos. Seu verdadeiro início foi em 1949, no filme intitulado O Sábio, El Nasser, com o comediante Ismail Yassin. Ela entrou no campo da produção e fundou a sua companhia Magda Produção Cinematográfica de Filmes. Entre esses filmes há os filmes de Jamila e A Imigração do Profeta. Ela representava o Egito na maioria dos festivais mundiais e semanas internacionais de filmes. Ela foi selecionada como membro da Comissão de Cinema a nível nacional, especializada em conselhos. Ela ganhou muitos prêmios de Damasco Internacional, Berlim, Festival de Venice, e ela ganhou o prêmio do Ministério da Cultura, um prêmio destinado à orientação. Ela desempenha um papel de destaque no cinema das figuras femininas na sociedade, e ela ganhou muitos prêmios internacionais de Damasco, Berlim, Festival Veneza, e ganhou um prêmio de orientação do Ministério da Cultura aqui. Em 1964, ela se casou com o ator Ihab Nafra e deu luz à sua filha Rada. Ela desempenha um excelente papel no cinema, representando as figuras fêmeas na sociedade. Ela é uma das figuras mais prominentes do cinema árabe e ela teve grandes papéis em Ayyam Omri, que são os dias da minha... Não, desculpe, é Aina Omri, que é Onde Está a Minha Vida, El Morahekat, as adolescentes, Jamila, que representa a ativista Jamila da Argelina, e Banat El-Yom, que são as meninas de... O filme de hoje aborda a vida no Egito no rescalado da Guerra de Junho de 1967. Neamet, uma jornalista que acredita que o trabalho nacional é a chave para o caráter de uma pessoa. Portanto, ela foi dedicada ao trabalho voluntário num dos hospitais. Lá ela se encontra com um número de soldados, incluindo um oficial Mahmoud, que tinha problemas com sua esposa, além de outros que se dedicaram ao servir o país. Neamet levava suas mensagens e resolvia os problemas dos soldados e oficiais. E ela ia para a frente da batalha para ajudar a levantar o moral dos soldados. Ela escrevia sobre as esperanças e ambições nos olhos dos novos campeões. E ela escrevia também sobre as guerras de atrito, até que a guerra eclodiu em outubro. E muitos daqueles que ela conhecia
morreram como mártires, fazendo a glória do seu próprio país com seus próprios sangues preciosos. Após a guerra, ela se reencontra com o oficial mártir. É um ótimo filme, no qual realmente a atriz Marta desempenhou um grande papel. Ela é uma grande atriz mesmo. E aguardo a próxima semana com mais um filme. Espero que vocês tenham gostado do nosso filme de hoje. Tiveram com vocês na locução Nádia e na teletradução Mohamed. Tchau, queridos, e até a próxima semana. Em nome do nosso país, o grupo. لف البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد بلد برك الولاد يا صبية برك الولاد برك الولاد يا صبية ولد ولد ده المهر غالي المهر غالي وهيجيبوه لو نجم عالي نجم عالي في السما راح يخطفوه ده المهر غالي المهر غالي وهيجيبوه لو نجم عالي نجم عالي في السما راح Ado Cairo apresenta 5 minutos para o Egito. Um programa preparado por Ahmed Disuki e Safia Smile. E apresentado hoje por Nádia Ahmed. Caros ouvintes, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal 5 Minutos para o Egito, no qual destacamos as realizações egípcias mais importantes de todos os campos. O ministro do Turismo egípcio inaugurou na semana passada a Conferência Anual da Federação Internacional de Jornalistas e Escritores de Turismo, FIGET, número 54, da qual participaram mais de 200 jornalistas e escritores de turismo de 54 países de vários continentes do mundo. As atividades inaugurais começaram com os discursos do ministro do Turismo egípcio, assim como do ex-ministro do Turismo tunisiano e de vários chefes de delegações. A conferência foi mais tarde transferida para Alexandria, onde houve um seminário internacional sobre as cidades do Mediterrâneo e a sua importância como destinos turísticos. Além disso, uma cerimônia foi realizada no primeiro dia de outubro na Casa da Ópera de Alexandria para dedicar a Alexandria o prêmio da Federação Internacional de Jornalistas e Escritores de Turismo, Golden Apple, um prêmio concedido anualmente pela Federação a um dos destinos turísticos em apreciação e incentivação por vinda de turismo mundial a essa cidade. Quando celebrou em 27 de setembro passado pela ocasião do Dia Mundial do Turismo, tema turismo, energia sustentável, o objetivo de a energia sustentável seja a todos os 2030, aumentando a eficiência da energia
fim, as pessoas foram convidadas a participar do concurso na filmagem turística e ambiental do concurso no Twitter, como uma entrada de relações entre o turismo e a energia. A Organização Mundial de Turismo convidou a todos para visitarem a escola de energia através da internet, como uma parte de soluções de energia nos hotéis. Essa é uma parte da iniciativa da organização, destinada aos hotéis, a fim de reduzir as emissões do carbono e custos do consumo de energia. Queridos, chegamos ao final da nossa edição de hoje de 5 minutos para o Egito. Estiveram com vocês na locução Nádia e na técnica do som Mohammed. Vamos ouvir Abdelhamid Hamid. O revólver tem que estar por aí. خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا ثوار عدونا غدار خلي السلاح صاحي صاحي خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي سلاحي بإيديا نهر وليل صاحي ينادي يا ثوار عدونا غدار خلي السلاح صاحي صاحي خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا ثوار عدونا غدار خلي السلاح صاحي صاحي خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي سلاحي بإيديا نهر وليل صاحي ينادي يا ثوار عدونا غدار خلي السلاح صاحي صاحي Resumo das notícias do dia 5 de outubro de 2012 da Rádio Cairo, radiodifusora da República Árabe do Egito. Com vocês está a Nádia. Começamos com Morsi, Egito. O presidente Mohamed Morsi disse hoje que não existe discriminação entre os cidadãos da Sinai e outros egípcios, salientando que os cidadãos do Sinai têm os mesmos direitos de emprego e propriedade. Em Arish, no norte do Sinai, o presidente Morsi se encontrou hoje com os chefes tribais, as forças políticas e uma série de cidadãos, marcando o aniversário da vitória da Guerra de Outubro. Morsi amanhã assistirá à celebração pública organizada pelas Forças Armadas no estádio do Cairo, marcando o mesmo aniversário. Síria. Os aviões de guerra sírios bateram uma área de lutadores da capital de Homs hoje, no mais pesado bombardeio da cidade por mês. O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que um bombardeio do distrito Haldeia resultou em 4 civis e um lutador, chegando ao número de mortos a 64 em todo o país. Turquia atirou resposta aos tiros hoje, depois de um novo bombardeio sírio
desembarcou na cidade turca de Hatay Altinosu, na província perto da sua fronteira comum, conforme relatado pelas notícias do canal privado NTV. Opa! Os líderes europeus e da África do Norte se encontraram em Malta hoje, pela primeira vez numa cúpula dos vizinhos do Mediterrâneo numa década, numa agenda focalizada na luta contra o terrorismo e a anarquia e fortalecendo a cooperação política e econômica na sequência da Primavera Árabe. Líbia. A emissora turca Turkish Canal D informou hoje que 2 suspeitos do assassinato do embaixador americano à Líbia, Christopher Stevens, foram detidos no aeroporto de Istambul, Ataturk. Ele diz que a polícia turca deteve e prendeu os 2 suspeitos, descritos como cidadãos da Tunísia, quando tentavam entrar no país com passaporte falsos. Irã. Em Bruxelas, a União Europeia começou a discutir a possibilidade de um amplo embargo comercial contra o Irã, indo além da rede de negócios de energia e restrições financeiras impostas até agora, numa pressão para pressionar a Teherã a não construir armas nucleares. América-Paquistão. Um grupo de ativistas anti-americanos de guerra estão no Paquistão para participar de uma marcha ao cinto tribal do país a fim de protestar contra as greves americanas no território acidentado no noroeste. Grécia. O primeiro-ministro grego Antonis Samaras diz que seu país vai ficar sem dinheiro no final de novembro se ele não recebesse a próxima parcela prevista para os seus empréstimos de resgate. Queridos, vamos ver a nossa programação de amanhã, sábado 6 de outubro de 2012, vitória da guerra de 6 de outubro egípcia. Começamos como sempre, 00h15, abertura, 00h17, música oriental, 00h19, resumo das notícias, 00h20, nova era, 00h25, canção árabe, 00h